Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa última semana do PET 4, né? E essa semana nós vamos tratar dos três conceitos que nós já estudamos essa semana, que foram do PET da semana 1, da semana 2 e da semana 3 do PET 4, né? Então, nessa quarta semana, nós vamos falar do que a gente já falou nas três últimas semanas, que é o nacional desenvolvimentismo, neoliberalismo e globalização, né? Lembrando sempre que nós vamos falar agora do Brasil, como que o Brasil está nesse cenário dessas doutrinas econômicas, né? Então vamos lá, nacional desenvolvimentismo, só para a gente relembrar, é o conceito de política econômica baseada na meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura com participação ativa do Estado como base da economia. Vocês estão lembrados que quando nós estudamos nacional desenvolvimentismo, nós falamos do governo do JK, Juscelino Kubitschek, que abriu a nossa economia, porém ele investiu pesadamente, o Estado investiu pesadamente nas infraestruturas para poder crescer, para poder industrializar o Brasil, né? Então, nesse conceito de nacional desenvolvimentismo, o Estado atua, né, ativamente. Também falamos de neoliberalismo, né, que defende a absoluta liberdade de mercado e uma intervenção estatal mínima sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis. Quer dizer, o neoliberalismo prega que o Estado não tem que se meter em nada na economia, né? Ele tem que investir alguma coisa em alguns setores, né? Alguns setores imprescindíveis, né? Que o Estado tem que investir. Então eles pregam que tem que deixar o mercado equilibrar essa economia, né? E isso, como nós vimos, gera muita injustiça social, né? Aumenta muito a pobreza, cria um abismo entre os mais ricos e os mais pobres, né? E também falamos na terceira semana de globalização. Vocês lembram disso? É um conjunto de processos de aprofundamento internacional de integração econômica, social, cultural e política. Lembram disso? Que nós falamos que o mundo está totalmente interligado hoje em dia, né? Com esses avanços das tecnologias, tanto a economia quanto a sociedade, a cultura, a política, uma coisa, nada acontece no mundo que a gente não fique sabendo, né? Então vamos lá. Para a gente falar como o Brasil está nesses três conceitos de economia, nós temos que começar a falar do liberalismo. Antes de falar no neoliberalismo, nós temos que falar no liberalismo. Começou lá atrás, né? Então, lá na velha república, né, na primeira república do Brasil, aconteceu esse liberalismo, né? Era uma elite que comandava o Brasil e ela pegou, abriu o país para o capital internacional. Nós não tínhamos, nossa economia era fraca, era baseada apenas no café, né? E a gente ficava na mão, tudo a gente dependia de fora. Então esse foi o primeiro baque do liberalismo no Brasil, né? Depois veio a era Vargas, né? Getúlio Vargas, que acabou com aquela república oligárquica. E aí veio a era Vargas e entrou o nacionalismo. O Getúlio Vargas começou a investir no nacionalismo. Ele era contra esse liberalismo aí, né? Então ele pregava que o governo tinha que investir sim em tudo, em todas as camadas. Ele investiu nas empresas estatais, ele criou a Petrobras, ele criou várias empresas estatais, né? Cuidou do direito trabalhista. Para quê? Para que a economia do Brasil fosse nacional, nacionalizada, né? Ao contrário do liberalismo. Depois nós tivemos o nacional desenvolvimentismo, já foi no governo do Juscelino Kubitschek. Vocês lembram quando a gente falou que ele construiu Brasília, que ele investiu nas estradas, né? Então ele abriu a economia do Brasil, né? Mas ele investiu nas infraestruturas. Para quê? Para que o Brasil desenvolvesse industrialmente, né? E abriu o país para o capitalismo monetário financeiro internacional.
Então, a economia do Brasil ficou mais aberta, mas ele ainda pregava o nacional desenvolvimentismo, só que ele já foi mais liberal que o Getúlio Vargas. Ele abriu para o mercado internacional a economia do Brasil, tá? Mas ele sempre pregou isso, ele pregou o nacional desenvolvimentismo. E depois do golpe de 64, que entrou os militares no governo, e essa intervenção militar durou 25 anos, né? Até lá, durante todo esse período, os militares mantiveram essa política econômica, né, de nacional desenvolvimentismo, né? Eles pregavam que o Brasil tinha que bancar, o governo tinha que bancar todas essas obras de infraestrutura, de desenvolvimento do país, porém com capital estrangeiro. Então eles abriram o país para o capital estrangeiro. Tá? Então eles meio que acompanharam o mesmo segmento do JK. Depois, na década de 1990, já bem recente, nós temos a entrada definitiva no Brasil do neoliberalismo. Né? Nós vimos que o neoliberalismo ele prega que o Estado não tem que intervir em nada, né? Eles têm que deixar a economia fluir normalmente, sozinha, e o Estado investir só em pequenas coisas. Foi aí que o Brasil entrou com o governo do Fernando Henrique Cardoso, esse da foto, criou o Plano Real, né, que criou essa moeda do real que a gente usa hoje. Foi nesse contexto político aí que começamos no neoliberalismo, que estamos até hoje, né? Um neoliberalismo muito mais feroz, muito mais maldoso, né? Vamos dizer assim, com as comunidades mais pobres. Né? Nós estamos passando por uma fase mundial, uma crise financeira muito grande, em que essas essas receitas econômicas causam profundo desigualdades sociais. Né? Depois, na terceira semana, nós falamos da globalização e como é que o Brasil está nisso? O Brasil, por ter acompanhado todo esse processo do liberalismo, do neodesenvolvimentismo, né? do neoliberalismo, o Brasil ele atende a todos os requisitos dessa globalização. Então, o Brasil abre a sua economia para a expansão do capital financeiro e integra uma economia internacional. Né? E o que acontece com isso? O Brasil hoje depende dessas empresas. Está aqui na figura, a gente consegue ver que as grandes corporações internacionais elas estão em todos os continentes, em todos os países. Né? E isso controla a economia de todo mundo. Né? Aí, o que traz essa globalização? Traz informação, traz participação, a gente fica sabendo de tudo que acontece no mundo em questão de segundos, porém traz muitas desigualdades sociais, né, e econômicas. Então, quem ganha com essa globalização são os países mais desenvolvidos, né? E quem se ferra são os menos desenvolvidos, como nós. Nós dependemos de capital estrangeiro. Então, sempre que a gente começa a desenvolver um pouco mais, né, esse capital internacional que controla o mundo segura as rédeas para a gente não se desenvolver, né? Dá um golpe de Estado, derruba um governo. E assim que faz com o mundo inteiro, com a África, com a América Latina, com a Ásia. Então eles não deixam os países se desenvolverem. Então essa globalização tem muita coisa boa, mas também tem muita injustiça social. Tá? Então, pessoal, por que essa última semana a gente fez um apanhado de toda a matéria desse PET 4? Porque, como eu falei nos PETs anteriores, são temas atuais, são temas que sempre caem em concurso, sempre caem no Enem, e a gente precisa conhecer, até mesmo para a gente entender a nossa situação pela qual o Brasil passa hoje, o Brasil e o mundo, né, passa hoje. Então a gente precisa conhecer esses avanços da história, né, ou retrocesso, né, porque a gente chega a um ponto, depois volta ao ponto inicial. Então essas doutrinas estão sempre indo e voltando, tá? E a gente precisa conhecer, entender
até para a gente entender o nosso momento atual, tá bom? Então, qualquer coisa que vocês precisem, podem me procurar por esses canais, tá? Bons estudos e fiquem bem.